Bom, vamos começar. Esse é o primeiro áudio do discipulado e quero tentar esclarecer algumas coisas, né? A diferença de judeus e gentios, como o Eterno se relaciona, como os Sheliahins, os apóstolos Sheliahim, se relacionaram com a chegada dos gentios na comunidade, né? Na igreja. Sempre que eu falar uma palavra hebraica, eu vou tentar falar a palavra em português também, tá? Para não ter confusão. Então vamos começar com o texto de Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6 diz o seguinte: assim diz a palavra de Deus: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito do Mashiach, Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Elohim, Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Elohim, Deus, o permitir. Então, quais são os ensinos elementares a respeito do Mashiach que são necessários antes de que avancemos para a maturidade? A Teshuvá, o arrependimento de atos que conduzem à morte, a Emuná, a fé em Elohim, a instrução a respeito dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Essas são as 7. Eu digo 7 porque existe o batismo nas águas, o batismo na rua e o batismo com fogo. Batismo nas águas, batismo na rua HaKodesh, no Espírito Santo, e o batismo com fogo. Então, esses ensinos são os básicos por onde nós vamos começar. Para a gente iniciar, quero fazer a leitura do texto de Bereshit Gimel, Gênesis 3, que diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Yahweh Elohim, o Senhor Deus, tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Elohim disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Elohim disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Elohim sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como os deuses, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos e, além disso, desejado para dela se obter discernimento, tomou de seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos de Yahweh Elohim, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Yahweh Elohim entre as árvores do jardim. Mas Yahweh Elohim perguntou ao homem: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Elohim perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi.
Yahweh Elohim perguntou então à mulher: "O que foi que você fez?" Respondeu a mulher: "A serpente me enganou, eu comi." Então Yahweh Elohim declarou à serpente: "Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." A mulher declarou: "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará." E ao homem declarou: "Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará." Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Adão, Adã, e Eva, Havá. Yahweh Elohim fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então Yahweh Elohim disse: "Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre." Por isso Yahweh Elohim o mandou embora do jardim, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, são anjos guardiões, e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a Etz Haim, a árvore da vida. Então, o que nós aprendemos? Que a desobediência do homem tirou o homem do Éden. Quando o homem foi feito, ele foi feito para dominar. Ele foi feito para exercer domínio. Porém, o homem não quis. Porque o domínio do eterno, o reino do eterno, exige uma coisa: obediência. Se você quer reinar em vida, se você quer participar do Malhut Hashamayim, do reino dos céus, do reino do eterno, Yahweh, você precisa se submeter à vontade do eterno. E qual que é a vontade do eterno? A vontade do eterno está contida na Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Tudo que o eterno quer que nós façamos, a forma que ele quer que nós hajamos, está escrito lá. É claro que há coisas que não são obrigação de um gentio de sangue. É claro que há coisas que não são cumpridas ao pé da letra. É claro que há coisas que hoje em dia nem existem mais. Claro. Porém, assim como a humanidade evoluiu, a Torá também evoluiu junto. Por isso que há coisas que hoje não são cumpridas ao pé da risca como eram no passado. Então, para que nós entramos no domínio do eterno, para que nós entremos no reino do eterno, nós precisamos nos submeter a ele e entrar nas suas alianças. O eterno é um Elohim de pactos. Ele fez inúmeros pactos, inúmeras alianças com o seu povo, como por exemplo, a aliança que ele fez com Noé, dando a ele 7 leis
deveriam ser cumpridas para que tudo fosse bem aos seres humanos. Quais são essas 7 ordenanças? 1. Não praticar idolatria. Nada deve estar acima do eterno. Nada. 2. Não blasfemar contra Elohim, contra Deus. Então nós não podemos tomar o nome do eterno em vão. Nós não podemos ferir a santidade do eterno. 3. Respeitar a vida humana. Ou seja, nós não podemos assassinar, nós não podemos atrapalhar a vida de outro ser humano a troco de nada. 4. Respeitar o direito alheio. Esse direito deve ser preservado. Se você conhece o direito de alguém, você deve estar atento a ele. Você deve se posicionar em favor da justiça, para que a justiça aconteça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5. Respeitar a família e o casamento, o que inclui a pureza sexual. A pureza sexual está incluída nesse mandamento. 6. Respeitar os animais. A partir do momento que eu respeito os animais, eu não vou comer carnes impuras, isso nós vamos ver depois. Eu não vou comer um animal vivo, eu não vou tomar sangue de um animal, porque eu respeito os animais. E 7. Estabelecer tribunais, para que haja justiça. Então, essas 7 leis universais são que mantêm muitas nações de pé. Muitas nações de pé. Porque se não fosse por elas, essas nações já teriam caído. Tempos atrás. Já teria sido o fim dessas nações. Mas por que essas nações não caem? Porque essas nações seguem esses princípios. A partir do momento que uma nação começa a se desviar desses estatutos, ela vai acumulando contra ela juízo, e esse juízo vem. É por isso que o Eterno falou para Avraham que o povo da terra não poderia ser julgado antes do momento correto. Então, o Eterno esperou, teve paciência, até o momento em que aquele povo pudesse ser julgado pelo que fez. Então essas leis protegem. Por que o Eterno colocou mandamentos? Será que ele é arbitrário em dizer que isso é certo e isso é errado? Não, o Eterno não é arbitrário. Ele fez por um motivo. E qual que é o motivo? Para o nosso bem. Em Êxodo capítulo 19, conta-se quando o Eterno trouxe a Seret Hadibrot, os 10 ditos, ou 10 palavras, ou, como é conhecido no meio cristão, 10 mandamentos. Quando o Eterno trouxe, ele trouxe com um propósito.
para que o seu povo pudesse ser abençoado. E ali todo o povo recebeu a voz de Deus. Todo o povo teve acesso à voz de Deus. Então, toda vez que as Escrituras falam de ouvir a voz de Deus, estão falando num sentido mais literal da lei entregue, no Sinai. Tendo em vista isso, olha o que diz Devarim, Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Eterno, o teu Elohim, e seguirem cuidadosamente todas as suas mitzvot, todos os seus mandamentos, que hoje lhe dou, Yahweh, o teu Elohim, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos, virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem a Yahweh, o seu Elohim. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da terra, e os bezerros, e os cordeiros, os seus rebanhos, as suas cestas e suas amassadeiras serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E aqui tem uma lista de bênçãos e uma lista de maldições contra quem se desvia dos mandamentos do Eterno. 14. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Então, a partir do momento que você se desvia para a direita ou para a esquerda, você coloca o Eterno em segundo plano. Ele deixa de ser o seu Elohim, passa a ser qualquer outra coisa, um secundário. Não. O maior mandamento, segundo o próprio Yeshua, é Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, Yahweh é vosso Elohim, Yahweh é. E o segundo mandamento, semelhante a este, é Levítico 19:18. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, todas essas palavras que o Eterno deu, todos esses pactos que o Eterno fez com a humanidade, são para que a terra não seja destruída. Lá no dilúvio é dito a aliança. E essa aliança diz que o Eterno não destruirá a terra. Mas quando e como ele não destruirá a terra? Quando o ser humano não violar as suas leis. Porque se o ser humano violar as leis do Eterno, o ser humano está buscando para si maldição. Bereshit 9, Gênesis 9. Elohim abençoa Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento. Assim como lhes dei dos vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Elohim o homem foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem-se nela. Então disse o Eterno a Noé:
e a seus filhos que estavam com ele. Vou estabelecer a minha aliança, o meu pacto com vocês e com os futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos dessa terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada de nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Elohim prosseguiu: esse é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. E quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco celeste, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco celeste estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Elohim e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Elohim a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Então, o Eterno fez essa aliança para que a terra não fosse destruída. Mas o governo ainda não havia sido restaurado. O reino não havia sido restaurado ao homem. Então, é lido algo muito interessante em Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículo 13 diz o seguinte: na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. E a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. O seu reino jamais será destruído. O seu reino jamais será destruído. Embora esse texto também fale da volta do Mashiach, da volta do Messias, esse texto, na verdade, se cumpre no momento em que o Messias sobe aos céus. Por que é nesse momento que ele se cumpre? Dá uma olhada no que diz Efésios 4. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a união, a comunhão. Há um só Espírito e um só corpo, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Adonai, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de vós foi concedida a graça conforme a medida repartida pelo Mashiach. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, presta atenção, esse texto foi profetizado e já foi cumprido. Olha o que está escrito. Quando ele subiu em triunfo às alturas, ao Maron, o céu primordial, levou cativo muitos cativeiros e deu dons aos homens. Quando Yeshua sobe, nós acabamos de ler sobre essa profecia, ela tem uma dupla interpretação, tanto de quanto Yeshua subiu na primeira vez que veio à terra, quanto a sua volta. Porque na primeira vez que ele sobe, a ele é dado o reino de Deus. Mas quando ele voltar, a ele será dado o reino de Israel, ou seja, um reino que será físico. Hoje o reino é espiritual, e esse reino passará a ser físico no futuro. Quando ele subiu, ele levou cativos muitos cativeiros. Pessoas que estavam em prisões de medo, prisões de pecado, prisões de culpa,
prisões espirituais. Ele levou essas pessoas, ele tirou essas pessoas das prisões e deu dons aos homens. Por quê? Porque a partir do momento que você faz parte do reino, você recebe os poderes do mundo vindouro. É isso que acontece com você. Veja o que diz Hebreus 6, 4. Ora, aqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes da Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Elohim e os poderes da era que há de vir. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o filho de Elohim, sujeitando a desonra pública. Então, essas pessoas que foram iluminadas, que a luz do Evangelho penetrou nelas, provam o dom celestial, se tornam participantes da Ruach HaKodesh, do governo de Deus, o Espírito de Deus em nós, experimentam a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Hoje nós experimentamos frações, uma cura aqui, uma libertação ali, uma profecia lá, aprender um idioma sem estudar aqui, dom de línguas. Nós temos frações, porém, no mundo que há de vir, nós vamos ter a plenitude, porque o nosso corpo será transformado. Ao passo que formos transformados, a carne, que é a inclinação para o mal, não vai mais nos subjugar. Ela não vai mais nos atrapalhar. Conforme nós vamos ler daqui a pouco, que existe a lei da carne, a lei do pecado, e a lei de Deus, a lei do Espírito da vida. Porém, no mundo vindouro, a morte será aniquilada. E quem dá força à morte? A lei do pecado. Quando a lei do pecado for destruída, nós só teremos uma lei a servir, a lei do eterno. Então, nós tornamos participantes, por quê? Porque nós entramos nesse reino, nós fazemos parte desse reino, nós passamos a ser governados pela Ruach HaKodesh, nós passamos a ser guiados pela voz do Espírito, em nosso espírito. Romanos 8:10. Mas se o Mashiach está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça, da obediência à Torá. E se o Ruach, o espírito daquele que ressuscitou Yeshua dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do Ruach que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Se você dá vazão à sua inclinação para o mal, você vai morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque os que são guiados pelo Ruach Elohim, pelo Espírito de Deus, são filhos Bnei Elohim, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Paizinho. É pelo Espírito que nós reconhecemos a paternidade do Eterno. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos Bnei Elohim, somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Elohim, co-herdeiros com o Mashiach. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa
que os Bnei Elohim sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos Bnei Elohim. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos da Ruach, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, a Ruach nos ajuda na nossa impossibilidade, na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas a própria Ruach intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Elohim. Sabemos que Elohim age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os moldou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que moldou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. E o que diremos diante dessas coisas? Se Elohim é por nós, quem será contra? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Hashem? É Hashem, Deus, quem os justifica. Quem os condenará? Foi o Mashiach Yeshua, Cristo Jesus, que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Elohim, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor do Mashiach? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Elohim, que está no Mashiach Yeshua, nosso Senhor. Então, tudo isso foi preparado para nós, para que nós possamos viver o reino. E como eu disse, o reino se inicia, aliás, ele não se inicia, ele se estabelece através de Yeshua. Por quê? Porque Yeshua era da linhagem de David, Hamelech, o rei Davi. Poucos reis da linhagem de David se salvaram. Não se salvar da condenação, não se salvar de entrar para a vida, mas se salvaram do pecado. A salvação é você sair do pecado. E alguns, para não dizer todos, não conseguiam viver o seu pecado. Você lê o livro de Reis, você lê o livro de Crônicas e você sente tristeza, porque era um povo obstinado, que não conseguia servir o Eterno. E quando Yeshua chega, ele chega numa nação apostatada, uma nação dividida, que já não tinha um amor pleno. E a partir do momento em que ele é ungido no seu batismo, ele passa a pregar. Ele passa a pregar, ele passa a anunciar a palavra. Talvez você pense, mas qual era a palavra de Yeshua? Eu te digo qual que era a palavra de Yeshua. Mateus capítulo 4, versículo 23. Yeshua foi por toda Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando
a Bessorá, as boas novas, Bessorá, do Malhut, do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. O que Yeshua pregou? Yeshua pregou Torá? Não só isso. Yeshua pregou cura? Não só isso. Yeshua pregou o reino. Tudo que Yeshua falou voltava para o reino. Tudo que Yeshua fez tinha como objetivo o crescimento do reino. O reino é considerado como uma semente. O reino é considerado como um fermento que leveda toda a massa. O reino, os talentos, a mensagem, aquele tesouro precioso que aquele homem vendeu tudo que tinha por causa do reino, por causa da pérola. Tudo que Yeshua pregou foi sobre o reino. E por que o reino não é pregado hoje? Porque aonde tem reino tem consciência. E aonde tem consciência não tem cabresto. E aqui, pau que bate Chico, bate em Francisco. O reino foi pregado a toda criatura. A toda criatura. Então, essa era a pregação de Yeshua. Yeshua não tinha outra pregação. Yeshua não tinha outra palavra, senão o reino. A vontade do Eterno sendo feita, sendo executada na terra. Essa era a palavra de Yeshua. Marcos capítulo 1, versículo 12. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que Yohanan João foi preso, Yeshua foi para a Galileia, proclamando a Bessorá de Elohim, as boas novas, o decreto real de Deus. E qual que era a Bessorá dele? O tempo está chegando. O tempo vai chegar para ser algo longe? Não, o tempo está chegando, dizia ele. Malhut Elohim, o reino de Deus está próximo. Chuvu, arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa era a mensagem. O reino está próximo. Boas novas era um decreto real de algo que aconteceria muito breve. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Por quê? Porque quem se arrepender, quem mudar, quem voltar à raiz, Shavá tem esse sentido de voltar à raiz, de voltar ao original, de ser conforme o molde do Filho, que é o que nós lemos agora. O homem primordial, seu molde de Yeshua. Como que eu faço isso? Me arrependendo, me convertendo, me achegando a Hashem, me aproximando ao Eterno, entrando pelos seus pactos, cumprindo a sua Torá. E quando nós fazemos isso, nós entramos no Malhut, no reino. Veja o que diz o capítulo 1 de Atos. 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois Yohanan João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com a Ruach HaKodesh, com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Adon, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? O questionamento deles não era saber
do reino do Eterno, do reino de Deus. Eles queriam saber se esse reino iria começar em Israel. Por quê? Porque Yeshua falou que o reino seria tirado de quem não dava resultado e seria dado a quem dava frutos, resultado. Então, o que foi o pensamento deles? Não, ele vai deixar com os gentios, mas vai ser pouco tempo e vai voltar para a gente. Então ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, ou seja, não interessa para vocês quando o reino vai ser para Israel. Mas, ou seja, eu vou falar algo que agora é o contrário do que eu acabei de dizer. Receberão poder quando descer sobre vós Ruach HaKodesh, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judá, toda a Judéia, toda Shomeron, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e a nuvem o encobriu à vista deles. E é aqui que entra Daniel 7. É aqui que entra Daniel 7. Na minha visão da noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, versículo 13, vindo com as nuvens dos céus, e ele se aproximou de ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória, domínio. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Nunca mais será destruído. Nunca mais. 26. Mas o tribunal julgará, aqui falando sobre os 10 chifres. Mas o tribunal julgará e o seu poder será tirado totalmente e destruído para sempre. Isso aqui vai acontecer no fim dos tempos, quando Apocalipse 17 se cumprir. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Este é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos, e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Então lá no capítulo 9, Daniel vai ter uma visão do que vai acontecer até que esse reino venha e se estabeleça. A quarta besta já se manifestou, Roma, mas ela não foi julgada. Não foi julgada. Olha o poder que tem a igreja apostólica romana. Que muitas coisas pregadas por eles, criadas por eles, até hoje são repetidas. Aqui, Apocalipse 17, falando a mesma coisa que Daniel. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aconteceu alguma guerra do povo do Eterno contra Roma que venceu? Não. Então isso não aconteceu. Me perdoe quem é preterista completo. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Porém, nós vemos algo incrível no capítulo 19. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! Louvado seja Yahweh! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Elohim, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta, que corrompia a terra com sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça
que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Elohim, que estava sentado sobre o trono, e clamavam: Amém, Aleluia, o Eterno é Rei fiel, louvado seja Yahweh. Então veio do trono uma voz dizendo: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de águas muito fortes, e trovões, que bradava dizendo: Aleluia, pois reina Yahweh, nosso Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino e brilhante e puro. O linho fino são as obras dos justos, são os atos justos dos santos, E o anjo me disse: escreva, bem-aventurados, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Elohim. Então caiu aos seus pés para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso, eu sou seu servo, como você e como seus irmãos, que mantêm fiéis ao testemunho de Yeshua. Adore Elohim. O testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. E vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Elohim. Os exércitos do céu o seguiam vestido de linho fino, branco e puro, montado em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Por que ele vai ferir as nações? Porque as nações vão se levantar contra Israel, Gog e Magog. Então, quando as nações se levantarem contra Israel, Israel vai começar perdendo e vai começar a ganhar. Então, o Mashiach, Yeshua, vem e defende o seu povo. Então, ele ferirá as nações e ele as governará com cetro de ferro. Então, vai começar um novo ciclo, uma nova era, um novo, entre aspas, milênio. E ali, naquele momento, o reino que hoje é dos céus, é de Deus, vai descer à terra e vai se tornar de Israel. Ele fez o lagar do vinho do furor da ira de Elohim El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e clamava em alta voz. E ok. Então isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E nós nos sujeitamos à Torá do Eterno. Por quê? Porque nós queremos participar desse reino. E qual que foi a primeira palavra de Yeshua? Marcos 1:11. Veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Hassatã. E os anjos o serviam. Depois que Yohanan foi preso, Yeshua foi para Galilá, proclamando as boas novas de Elohim. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Elohim está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então essa palavra é para que a gente possa voltar às raízes, para que a gente possa nos dispor à Torá do Eterno. Porque como eu vou saber o que é pecado se eu não conhecer a Torá? Impossível. Impossível. Sem a Torá, você não sabe o que é pecado. Sem saber o que é pecado, você não vai poder se santificar. E se você não se santifica, você jamais verá o Eterno. Como diz em Hebreus 8. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça.
Se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Depois que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim de maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do próprio mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço, não faço. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, na minha inclinação para o mal. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Que lei é essa? A lei do pecado. Pois no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus. Que lei? Lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do pecado? Aliás, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Yeshua HaMashiach, nosso Adoneiro, de modo que, com a mente, eu sou próprio escravo da lei do eterno, mas com a carne, da lei do pecado. Esse é Romanos 7. Então, entendendo isso, nós podemos entender o seguinte, Romanos 6,13. Não ofereçamos os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam ao Eterno, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, de obediência à Torá. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da misericórdia? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para ele obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Então o Eterno diz o quê? Que nós não estamos debaixo da lei do pecado. A lei que produz servidão, a lei que produz escravidão. Mas pelo fato de estarmos debaixo da graça, nós cumprimos a lei do Eterno, que foi graciosa para conosco. Não há promessa para os gentios, há promessa para os israelitas. Mas nós, graciosamente, fomos enxertados. E a partir do momento em que nós somos enxertados, que a lei do pecado é expulsa e nós passamos a cumprir a lei do Eterno, tudo vai bem. Tudo vai bem. O Eterno é totalmente gracioso para conosco. Ele tira de nós toda inclinação para o mal. E nós sabemos que, conforme nós caminhamos com Yeshua em obediência, nós cumprimos a lei, nosso coração é transformado. E nós somos transformados de glória em glória à imagem de Yeshua. Então, nesse primeiro nível de discipulado, o que eu quero deixar impresso em você, impresso no seu coração, é que você se submeta à obediência. Você precisa se arrepender das obras que levam à morte.
Essas obras te separam de Yeshua. Mas conforme nós conhecemos a Torá, e nós vamos falar sobre ela nos próximos níveis, nós nos libertamos. E é um processo de limpeza, não é imediato. Cada dia nós vamos largando alguma coisa aqui, uma coisa ali, e vamos nos aperfeiçoando. Nosso espírito é perfeito, mas a nossa carne precisa ser mortificada. Porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. A sua inclinação para o mal nunca vai sumir, mas você pode aprender a domá-la, para que você viva o melhor de Hashem na sua vida, e para que você possa reinar em vida. Você foi chamado para isso, para reinar. Oh, aleluia! Eterna, sua palavra foi ministrada, e este que fala não é nada e não é ninguém. Pior dos pecadores, mas que entendeu a sua graça, que na sua carne só tem o que não presta, mas que o seu espírito se apresenta santo diante do teu tribunal. Eterno, assim como Jacó, teve um encontro contigo face a face, Peniel, e a sua alma foi salva. Nós te pedimos, Ana Adonai Roshaná, Ana Adonai Hasselihá, Baruch Rabá, Vishana Adonai. Te pedimos, nos salva. Te pedimos, faça-nos prosperar. Bendito que vem em nome do Senhor Yeshua. Nós queremos andar em obediência a Ti. Nós queremos cumprir a Tua vontade e o Teu querer. Nós queremos andar nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Que nós possamos ter entendimento da Tua graça e da Tua Torá. Senhor, nós não estamos debaixo da lei do pecado. Nós não estamos debaixo da carne, mas nós estamos no Espírito. Debaixo da lei, do Espírito da vida. Transforma os nossos corações. B'Shem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.